Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito. E hoje nós vamos ler Ezequiel do capítulo 1 ao capítulo 5. Os seres viventes e a glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a criatura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2. O chamado de Ezequiel. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor.
E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e como que vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Capítulo 3. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer, e acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E continuou, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Depois, o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abibe, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Advertência a Israel. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e opuser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse, vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua pegar-se ao céu da sua boca. Farei sua língua pegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mas, quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá, assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são a nação rebelde. Capítulo 4. Cerco simbólico de Jerusalém. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque-a e erga obras de cerco contra ela.
construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminando esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e, com o braço desnudo, profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Como o pão, como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade, e espalhe um terço ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda, pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. Esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano, o Senhor: estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações, por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Farei com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês, sucederá que os pais comerão seus próprios filhos e os filhos comerão seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado o meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. Um terço de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. Um terço cairá a espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo.
Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens, que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo. Continue tendo seu tempo especial com Deus e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe e até amanhã.